O senso comum afirma que a justiça tarda, mas não falha. Datíssima vênia, a justiça tarda e falha. Falha porque não faz justiça e falha porque, quando resolve fazê-lo, o faz de forma muitas vezes contra a própria lei. Na semana que passou, a decisão de prisão do deputado Paulo Maluf tem suscitado os mais diversos sentimentos e opiniões em razão dessas falhas da justiça. Se levarmos em conta apenas os anos 70 até aqui, são 47 anos de denúncias contra o deputado Paulo Maluf, desde que prefeito de São Paulo, a primeira vez em 1969, retroagindo lá aos fuscas que ele deu a todos os jogadores da seleção brasileira, que sagrou tricampeão em 1970. De lá para cá, as denúncias contra o deputado Paulo Maluf, tanto na prefeitura, quanto no governo de São Paulo, quanto no Congresso Nacional, lhe transformaram, inclusive, em um verbete, malufar. Agora, aos 86 anos, portador de um câncer, a justiça resolveu mandar prendê-lo 47 anos depois, considerando só os anos 70 até aqui. E o Código de Processo Penal está muito claro. O cidadão aos 70 anos, ou portador de algumas enfermidades, como um câncer, por exemplo, cumpre pena domiciliar. É para discutirmos a prisão do deputado Paulo Maluf, os habeas corpus libertando os denunciados pela Lava Jato pelo ministro Gilmar Mendes e o analfabetismo de 15,2% entre jovens a partir de 15 anos no Ceará, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para discutirmos essas e outras questões, nós recebemos hoje 3 dos nossos grandes colaboradores, debatedores. O advogado Dimas Oliveira, que está conosco aqui e nos ajuda sempre. O ex-ministro e ex-deputado federal, atual presidente da Academia Cearense de Letras, ministro Biratã Aguiar. O também advogado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Hélio Parente. A você, assinante, eu peço apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, esse programa ele vai ao ar aos domingos, originalmente às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras, às 22 horas. Temos hoje as presenças dos nossos debatedores, os professores Hélio Parente, Biratã Aguiar e Dimas Oliveira. E eu quero colocar para os senhores nesse instante o assunto mais comentado da semana que passou e certamente pelas semanas subsequentes que vamos vivenciar neste final de ano, que é a prisão do deputado Paulo Maluf. Aos 86 anos, portador de um câncer. Quando gravávamos o programa na última sexta-feira, suscitava polêmica se ele seria ou não transferido ainda para a Papuda. Não se sabia, porque a Papuda dispõe de uma ala só para os idosos, com mais condições para que possa ser cumprida a pena, e seus advogados já tinham tido negado pelo menos 2 pedidos de relaxamento da sua prisão. Eu quero colocar este assunto a partir do editorial de abertura, ministro Biratã Aguiar, de que o senso comum, como disse, a justiça tarda, mas não falha, e eu afirmei, pedindo vênia, obviamente, que ela tarda e falha. Qual é a sua análise, sua percepção sobre essa decisão agora, extemporânea para muitos? Arnaldo, antes de mais nada, você tem que situar o problema dentro da conjuntura atual.
Nós temos no país, e se você olhar para essa parte da legislação, nós temos uma legislação que permite, na área da justiça, uma série infinda de recursos. E aqueles que podem mais, intentam, através dos seus advogados, recursos que vão tornando intermináveis a avaliação do processo. Nós falamos em lentidão da justiça, que pode haver, mas há também uma série de recursos, aí cada um deles, os prazos que se abrem para esse fim. Segundo, temos que observar, no caso do Maluf, que ele utilizou realmente todos esses meios, todos esses recursos, o que não justifica não ter havido celeridade e sanção para aqueles casos em que comprovadamente ele tenha realmente dado causa e tenha sido responsável, quer por desvio de recursos ou outras ações no campo administrativo. Agora, nessa fase da vida, aos 86 anos, com câncer, já nessa fase terminal, impor uma prisão é sair da privação da liberdade para a decretação da pena de morte. Dimas Oliveira, qual é a sua análise sobre o campo jurídico para essa decisão que tem, como eu disse, suscitado os mais vários sentimentos e opiniões hoje na sociedade e também na chamada mídia grande? Inicialmente, muito feliz por estar ao lado de duas figuras que eu respeito muito, o Dr. Hélio e o Dr. Ubiratã, com uma experiência acumulada que com poucos brasileiros e cearenses têm na política. Eu acho que, em outra época, esse caso do Maluf causaria muita espécie. Mas numa época em que se elege a vingança como elemento fundamental da justiça, é quase que esperado essa posição em relação ao Maluf. Não tem nada de justiça. Acho, inclusive, que o momento histórico que a gente vive, ele guarda um elemento muito próximo ao terrorismo, a dimensão dos terroristas. O terrorismo acredita que a história é feita por personalidades e não por elementos do conjunto da sociedade. Mata-se o czar, acaba-se com o czarismo. Elimina-se como Luther King, prende-se Mandela, acaba-se com a luta racial. Essa dimensão ingênua, infantil de que o aspecto social se materializa nas individualidades. É assim que a gente vê hoje, por exemplo, o recrudescimento do direito penal, a dimensão do Ministério Público, em que se retiram figuras, muda-se a natureza sistêmica. É a mesma base do terror, a mesma base da pressão psicológica nas pessoas e a mesma base do espetáculo. A mesma infantilidade e que, por outro lado, sugere que a sociedade não tem nenhuma importância. Quanto mais eu acumulo a crítica nas individualidades, mais eu subtraio a responsabilidade social. Ninguém tem nenhuma responsabilidade. O problema está no Maluf, o problema está no Lula, o problema está em um e outro. E o Supremo Tribunal Federal acompanha esse elemento que está, como foi dito inicialmente, muito bem dito, que é o posicionamento do senso comum. Se o senso comum tivesse a condição de entender e resolver as coisas, não precisaria haver direito, nem advogados, nem presunção de inocência, nada. Todos seriam culpados, até que se identificasse. A base do terrorismo é a base da Lei de Segurança Nacional, do pan-germanismo. Todo cidadão não alemão é um inimigo em potencial. Todo não civil é um inimigo em potencial. E todas as pessoas que não compõem as carreiras do Estado, do ponto de vista acusatório, ou do ponto de vista do julgamento, os julgadores, são culpados até que se prove o contrário. Se inverteu tudo no Brasil. A prisão do Maluf, na realidade, é a maldade explicitada do ponto de vista do tecnicismo, do recrudescimento do direito penal. E é horrível que o Supremo Tribunal Federal, no último debate, o doutor Hélio já falava sobre isso, esteja legitimando esse tipo de posicionamento. É um momento muito difícil que o Brasil vive hoje. Não é? Doutor Hélio Parente, eu quero colocar nessa perspectiva apenas um outro ângulo dessa questão. Gostemos ou não, concordemos ou não, o deputado Paulo Maluf virou, desde os anos 80, 70, 80, como disse, verbo. O verbo malufar significava exatamente ter uma conduta a ética, a moral no serviço público. E, como disse na abertura, se pegarmos apenas
o ano de 1970, quando ele ainda era prefeito pela primeira vez de São Paulo, até os anos 2017, nós temos aí acumulados 47 anos para a decretação da primeira punição do deputado Paulo Maluf, efetivada, para muitos extemporânea, em razão dos problemas que já mencionamos, a avançada idade e a sua doença. Qual é a sua percepção? Isso não é a autodeclaração de que o Poder Judiciário no Brasil realmente deixa muito a desejar, está completamente fora do tempo que a sociedade exige, atendendo, como disse ao Dr. Dimas, apenas o espetáculo e ao sentimento de vingança que também predomina nos dias atuais? Arnaldo, eu primeiro quero dar de novo a alegria de estar aqui com você, novamente nesse seu programa, com o ministro Biratã e o meu amigo Dimas, que é uma luz, né, na questão da visão ética, da visão política e do conhecimento que ele tem da política e das teorias políticas. E eu queria puxar o gancho dele. Na realidade, a lei, ela existe para ser estática. Toda vez que o magistrado cria um movimento na lei, e o nazismo fez muito isso, transformava a lei em movimento, ele fica sendo arbitrário. Então, o que o ministro Fachin fez com o deputado Paulo Maluf é aterrorizante, é ilegal, amoral e antiético. Né? Ele, numa vendita pessoal dos tempos que ele era advogado do PT e agora ministro da Corte, faz aquele ícone que é o Maluf, aquele ícone da corrupção brasileira, é um senhor de 87 anos contra a lei de execução penal, aos 86 anos, com uma doença grave, determinar a prisão. Então, assim, e mais aterrorizante, é a ministra presidente do tribunal caminhar nessa direção. Então, é o terrorismo, que o Dimas falou, misturado com um pouco de nazismo. O nazismo fazia isso, aplicava a lei em movimento para querer condenar os judeus. Entendia que o judeu era uma raça pequena, quando a Constituição alemã não dizia isso. Mas o Hitler, ao aplicar a lei para condenar os judeus, aplicava a lei, dando um movimento à lei, que a lei proibia o movimento. Porque a lei de execução penal ela é estática. Ali são as normas. Ali são as normas da prisão preventiva. Ali são as normas da execução penal. Nenhum juiz é dado o direito de, ao aplicar essas normas, dar um movimento a mais do que a lei não permitiu. Então, assim, é uma tragédia para o judiciário brasileiro, é uma tragédia para o regime democrático brasileiro, por esse sistema de governo republicano que o Brasil, através do Corte Superior, esteja se pautando pelo olhar da sociedade, do pensamento comum do povo e da mídia que fica buscando ou querendo pautar o posicionamento da justiça. Para mim, isso é uma tragédia. E existe um aspecto importante, eu acho que o ministro Biratã pode até também falar um pouco sobre isso. O Maluf não é um personagem qualquer. Ele é uma construção muito poderosa da política brasileira para refletir, tanto que criaram o verbo malufar, como sinônimo de roubar. Depois de milhões irem para as ruas pedindo as eleições diretas e a ditadura militar ainda não está tranquila para esse movimento, se estipulou e se criou o colégio eleitoral. O colégio eleitoral com uma coisa muito distinta, porque você tinha ali a possibilidade de você ter um homem da ditadura militar, que é o José Sarney, concorrendo. E quem é que estava do outro lado? Quem era que foi apresentado como alguém que deveria ser combatido no colégio eleitoral? Paulo Maluf. Paulo Maluf, Se eu estou... É isso mesmo. Sim, mas... Não era uma figura importante naquele momento? Era o candidato era da o presidente da República, era o Tancredo. Era o candidato do PSD, então, do PDS. Isso. A luta contra o Maluf, naquele momento, era uma forma também de demonstrar a necessidade, diante do absurdo que seria Maluf, da legitimação do colégio eleitoral. A briga de São Paulo daquela época, do começo dos anos 80, que é a mesma briga de hoje entre o PSDB e o PT, a mesma briga provinciana de São Paulo, foi que criou esse ícone de cima do Maluf. Em que as esquerdas, a luta da classe operária, transformou o Maluf nesse ícone, nessa coisa do verbo malufar. E eu observo em tudo isso, como o cenário vai mudando em função do que a mídia também vai trazendo. Porque ela informa e forma a opinião pública. E na hora que ela informa a maneira como ela traz os fatos, há bem pouco tempo a manchete principal era do presidente Luiz Inácio Lula.
Hoje é a figura mais esquecida no momento nas informações. E passa a vir para o centro da informação o ministro Gilmar Mendes, o caso Paulo Maluf. Então, são personagens diferentes. Parece que é um processo de substituição dos fatos. E isso daí conduz a opinião pública. Se pegar o WhatsApp da vida, os e-mails, todas as formas em que a sociedade hoje se comunica, você verifica que já está se condenando antecipadamente, sem conhecimento dos autos, aqueles personagens que são postos. A propósito da sua fala sobre a mídia, o papel que ela tem no processo de informar e formar a opinião pública, se me permite aduzir um raciocínio. O faz cometendo, do meu ponto de vista, e eu fico muito à vontade porque sou jornalista há 42 anos, o faz prestando um grande desserviço a essa nação, a essa sociedade. Porque existe dentro da mídia brasileira o que nós chamamos de padrão de manipulação, que é o mais agudo, que é o mais perverso no mundo inteiro, em toda a indústria da comunicação, no mundo. Aliás, o velho professor Perseu Abramo foi quem estudou esse padrão de manipulação da mídia brasileira. Porque a qualquer jornalista medianamente competente, ele é capaz de, sem fugir do fato, dar o que nós chamamos tecnicamente de uma angulação completamente manipuladora, levando à indução, ou à supressão, pura e simples, ou à fragmentação da informação, que é para a decodificação pelo cidadão comum, seja exatamente essa negativa. Mas, Arnaldo, a minha pergunta é o seguinte: tudo tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser desses fatos? Qual é a razão de ser da imprensa estar dando essa angulação, prestando esse desserviço à sociedade brasileira, transformando uma decisão tecnicamente jurídica, como todas as do ministro Gilmar Mendes, na questão dos habeas corpus, a história jurídica desse país ainda vai laurear, daqui a uns anos, essas decisões do ministro Gilmar. O que para onde essa mídia, essa imprensa brasileira, esses atores dessa quadra, digamos, terrorista, como diz o Dimas, vai levar esse país? Quer levar esse país? Há que ter um objetivo, há de ter chegar o quê? No caos da eleição do ano que vem, chegar numa conflagração que o país precisa. Esse país não precisa de conflagração, ele precisa de união. Há 15,2% de analfabetos que não estudam, que são analfabetos a partir dos 15 anos de idade. Quer dizer, há uma miséria absoluta nesse país. Onde é que vai chegar isso? Então, há de ter o respeito à lei para poder ter o avanço democrático, para ter o progresso do país. Eu queria só para finalizar o bloco, colocar o seguinte aspecto. Será que o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, pensa que ao tomar atitudes como essa está fazendo justiça ou está fazendo justiçamento atendendo a esse sentimento de vingança, como o Dimas colocou? Porque essa parece... Detalhe, para não acharmos que nós estamos aqui defendendo a corrupção do Paulo Maluf. Não, estamos defendendo a lei. Nós estamos defendendo aqui a lei, tentando interpretar exatamente a lei tecnicamente. O que você não pode... Quarta-feira passada, o ministro Barroso... Eu faço esse reparo porque estão em outro espetáculo grotesco, mas laureado pelas mídias sociais, laureado pela imprensa, declarou fatos que não estão nos autos, que não estão reconhecidos como prova nos autos. Não estão aqueles fatos. Aquela prova não foi admitida pelo próprio Supremo nos autos e ele declara para o ministro: eu vi, eu li, eu vi a mala. Que é isso? Ele viu pela televisão, como todos nós vimos. Ele viu pela televisão. Como todos nós vimos. Essas provas produzidas naquele processo não foram validadas pelo Supremo em decisões anteriores. E ele se avora no protagonismo pessoal, né? De conduta ética. Isso é justiça ou é justiçamento nesse instante, atendendo a esse clamor de vingança que a sociedade hoje tem? Eu entendo que é uma ausência de justiça, porque no caso do Maluf, há muito ele já deveria ter sido julgado se não fosse esses infindáveis recursos e também a lentidão com que os processos foram cuidados. De um lado, isso, e não agora. Segundo,
o pensar de cada um tem que ser respeitado. Agora, não se diz, o Gilmar, ele pode estar discordando, pode estar certo, pode estar errado, mas ele é 1/11. Os outros podem realmente, quando a matéria for ao pleno, tomar uma posição totalmente diferente. E nos casos como agora, que a mídia coloca em primeiro plano, o ministro Gilmar concede o habeas corpus e a ministra-presidente do Supremo, no dia seguinte, adota uma posição totalmente diferente da adotada por ele. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente vai colocar na pauta exatamente os habeas corpus em escala industrial, como estão dizendo, do ministro Gilmar Mendes. Aliás, circulou pelas mídias sociais um pensamento que eu achei interessante. Diz que com o Grêmio, o time do Grêmio de Porto Alegre, sagrou-se campeão da Libertadores das Américas há 2 semanas. Mas diz que, com todo respeito ao título do Grêmio, o verdadeiro campeão da Libertadores é Gilmar Mendes, com seus habeas corpus em profusão. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Os senhores estão acompanhando o programa Observatório, que vai ao ar aos domingos, originalmente às 23 horas, com reprises às segundas e sextas-feiras, às 22 horas. Para você, assinante que ligou agora, participam do programa hoje os nossos debatedores colaboradores, o advogado Hélio Parente, o ex-ministro Biratã Aguiar, o também advogado Dimas Oliveira, e eu quero colocar para os senhores agora a discussão, também não menos polêmica do que a prisão do deputado Paulo Maluf, os habeas corpus em profusão que têm sido exarados, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes, isso objeto de crítica, inclusive, de seus pares na Suprema Corte. Rapidamente, só que a gente lembra, a Lava Jato prendeu e Gilmar Mendes mandou soltar Garotinho, a esposa do Sérgio Cabral, a esposa do Garotinho, o Eike Batista, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, o nome dele aqui agora não me vem à memória, enfim. Jacó Barata. Jacó Barata, exatamente. E o presidente da federação. Jacó Barata é o dono da empresa e o presidente da federação também. Ou seja, temos aí pelo menos uns 12 que a Lava Jato prendeu e que o ministro Gilmar Mendes mandou soltar. Isso tem suscitado uma certa indignação parte de setores da sociedade, parte da imprensa e dos próprios membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, nem se fala. O Ministério Público, Gilmar Mendes tem, quer dizer, é a unanimidade contra ele, pelas essas posições. Ô, Dimas, qual é a tua percepção sobre isso? Está o ministro Gilmar Mendes sendo muito licencioso ao conceder esses habeas corpus, ou o faz fundamentado naquilo que a lei lhe ampara e concede, no caso, aos beneficiados? Eu acho que se as pessoas tiverem a dimensão histórica do que representou ao longo dos milênios as prisões arbitrárias, a força absoluta dos estados absolutos, desde a época das monarquias, a época das ditaduras, e o que representou o habeas corpus como uma coisa extraordinária de construção da sociedade humana e sociedade brasileira, as pessoas vão entender que o problema do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, não é tanto ter feito algo que está totalmente dentro da lei, nesses casos que você acabou de citar,
mas por não ter feito em outras ocasiões. Eu acho que o Gilmar Mendes pode ser criticado pelo fato de muitas vezes estabelecer posições distintas de acordo com as relações sociais que ele constituiu ou de acordo com a dimensão ideológica que ele tem do ponto de vista político partidário. Mas não que nesses casos concretos a sua visão não tenha sido completamente correta, né? Eu acho que, na realidade, a crítica ao Gilmar Mendes é porque ele, diferentemente do que o espetáculo sugere ou exige, né, diferentemente do que muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, sem ter a cultura jurídica dele, não tem nem a força de reagir a essa situação, fariam, quer dizer, uma reação a ele por estar remando contra a maré num momento muito difícil. Eu acho que a posição do Gilmar Mendes nesses casos concretos é corretíssima, corretíssima. E eu digo mais, se há um problema com esses criminosos, do meu ponto de vista, que começa a se avolumar para além dos seus crimes concretos, eles terem sido instrumentos para se criar um Estado policialesco no Brasil. É muito mais preocupante nesse sentido, porque através deles se tentou, através da imprensa, legitimar abusos de autoridade, se legitimar ações contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Se há uma coisa que eu reputo como terrível em relação aos criminosos que estão, aos ladrões dos cofres públicos, aos criminosos de colarinho branco, que se agiganta mais do que os seus próprios atos concretos, é eles terem servido de instrumento para que isso pudesse acontecer sem que a sociedade percebesse que quando se cria uma ilegalidade contra o Jacob Barato ou contra o Maluf, é contra o conjunto da sociedade. Qualquer um amanhã, no interior de Minas Gerais, qualquer senhor de 90 anos, qualquer um pode ser perseguido e pode ser preso, sem que possa dizer nada. Por quê? Porque a ministra Carmen Lúcia quedou-se ao espetáculo, porque o ministro Fachin quedou-se às posições das grandes mídias, das grandes empresas de comunicação. Essa é uma tragédia que tem que ser verificada. Arnaldo, só assim, só para colaborar o que o Dimas está dizendo, a lei de execução penal é de 84 e ela teve algumas alterações, mas desde já ela perpetuou na sua redação que as mulheres, mães, com filhos menores de 12 anos, têm, por imposição da lei de execução penal de 1984... Recente, portanto. É 84. Sim, é nova, né? Não, tem 30 anos. 30 anos, né? 33 anos. Tem que cumprir prisão domiciliar sem uso de tornozeleira. Sem uso de tornozeleira. O que é que o ministro Gilmar fez? Ao examinar o pedido de habeas corpus com base na lei vigente, temporal, aplicável, aplicou a lei. Por que é que as outras mulheres que estão nessa condição não fazem? Por erro da justiça. Porque a justiça não olha, porque o juiz da vara de execução penal deveria, ao determinar o cumprimento de uma pena, examinar se dentro daquelas mulheres condenadas haviam mães com filhos menores de 12 anos. Mas como 64,5% das prisões brasileiras, das prisões de mulheres, são por tráfico de drogas, os juízes afastam a lei, entendem que o crime é hediondo, que é um crime de natureza constitucional, que é superior à lei de execução penal e que, por isso, mantém elas presas. Mas está errado. Aliás, para corroborar do seu raciocínio com relação ao erro do juiz que não observa isso, para conceder a essas mulheres pobres... De ofício. Para não precisa do advogado para interpretar. Não, precisa não. Para conceder a essas mulheres pobres, negras, que superlotam as penitenciárias femininas no Brasil, que você está colocando aí é absolutamente verdadeiro, e eu, para corroborar, digo mais, que há um outro agravante. As mulheres quase sempre vítimas dos seus companheiros, induzidas a entrar no crime pelos seus companheiros. Eles vão presos, elas depois são obrigadas a seguir aquela carreira criminosa, né? Embora não justifique, só para mostrar a duplicidade, né, de injustiça. E por extensão de uma possível culpabilidade do ato ou da pena, porque estavam junto com o companheiro no momento da prisão do companheiro. Quer dizer, não há um fato imputado de crime a ela. Normalmente. O fato de, naquele exato momento, elas estarem junto com um reconhecidamente traficante, elas são presas em comum. Aí, como o pai está preso, a mãe não é possibilitada a ela ficar com o filho, mesmo nas condições tão difíceis que... Bom, aí como a esposa do Sérgio Cabral ganhou a visibilidade, porque usufruiu do luxo e da ostentação resultante, né, da conduta, a ética do marido,
Aí ganha essa repercussão toda. Porque soltar alguém que sabidamente participou. Interessante é que se traz comumente a discussão a posição do legislativo que não adota, ou que adota medida ou não adota medida em relação aos seus pares quando do cometimento de infrações, quer no campo político, quer nos diversos campos penal, administrativo. No entanto, no judiciário, habeas corpus não quer dizer que, embora seja um ato solitário daquela autoridade que vai prolatar, mas não fica infenso ao exame, à observação do colegiado. E se não o faz, ele confirma aquela posição que foi adotada na decisão unilateral, solitária do ministro que é prolator. E se confunde, às vezes, um ato que poderia se arguir a suspeição pelo parentesco que foi levantado, pela proximidade, porque foi padrinho do casamento, ou, enfim, as várias hipóteses que foram levantadas, com uma posição em que se não discute se cabia ou não a concessão da medida que foi adotada. Se discute o superficial, mas não se entra na densidade da matéria. Mas, embora seja o habeas corpus, do meu ponto de vista, com a minha ignorância jurídica, um elemento que se insere dentro dos direitos e garantias individuais do cidadão, porque em última análise é garantia ao cidadão esses direitos. Eu posso cometer um erro histórico aqui, mas eu acho que o Dimas, que é mais afeta a matéria, pode me corrigir. Até a Constituição de 67 não havia o Instituto de habeas corpus. Foi quando o ministro Vitor Nunes Leal aplicou em mandato de segurança o direito de ir e vir para conceder uma liberdade. E aí foi criado esse Instituto de habeas corpus. Quer dizer, é uma inovação agora para evitar o quê? Aquele Estado de ditadura, aquele Estado opressor, aquele Estado que praticava a ilegalidade, aquele Estado que aplicava a Lei de Segurança Nacional. Hoje, esse Estado está revestido em algumas instituições brasileiras que se avoram com os ditadores da década passada. O habeas corpus você pode, já que você tocou no aspecto histórico, se você quiser remontar ainda ao estado, quer dizer, de João Sem Terra, lá na Inglaterra, o habeas corpus funciona como um instrumento para o cidadão se defender do Estado, desse poder arbitrário do Estado. O Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, conceder em mandado de segurança a soltura de um exilado político no final da década de 70, teve um mandato cassado pela ditadura do Supremo. O artigo 5º... Teve um mandato cassado. É o que as mídias sociais hoje querem fazer com o ministro Gilmar, baixando baixo assinado. As medidas contra a corrupção do Ministério Público praticamente eliminaram o habeas corpus. Eu digo, o inciso 36 do artigo 5º, que trata das garantias individuais e coletivas, interessante. Como passa silente perante a sociedade. O presidente Lula encaminhou mensagem fazendo com que fosse atribuída aos pensionistas e aposentados a contribuição previdenciária, quando eles são portadores de atos juridicamente perfeitos e, como tal, amparados pelo 36. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, não podem ser objeto de matéria de emenda constitucional. Teria que ser uma Assembleia Constituinte, por ter sido considerado cláusula pétrea, compreendeu, a modificado. Foi modificado, incorporado à norma constitucional e hoje todos os aposentados contribuem com 11% para a Previdência, violando e passa silenciosamente, quer dizer, e impõe-se o Estado contra o interesse da nação. Deixa eu só reconduzir aqui para essa discussão sobre os habeas corpus em profusão do ministro Gilmar Mendes, o assinante que ligou agora. Eu dizia que se insere dentro dos direitos e garantias individuais do cidadão, o habeas corpus historicamente trazendo o que o professor Hélio Parente colocou da sua instituição, que até 1967 sequer fazia parte da Constituição brasileira, e ele citou aqui. Eu remontei a Constituição do João Sem Terra ainda, lá atrás, no século XVI, se não me falha a memória, no Reino Unido e na Inglaterra. O habeas corpus tem exatamente essa ligação toda. Mas há um aspecto a ser observado, que é o aspecto da contaminação do julgador
na concessão dos habeas corpus em função dessas razões. Grau de parentesco, relações sociais, interesses pecuniários, porque contra o ministro Gilmar Mendes pesa, por exemplo, o fato de ele ter recebido, ele tem um Instituto Superior de Direito, que ele preside, participa, é um dos fundadores, e recebeu doações, inclusive, dessas entidades todas denunciadas, como o Odebrecht, como tantas outras, e essas pessoas todas que ele mandou soltar, sem falar nas relações sociais. Não seria ético, lícito, que mesmo tendo recaído sobre ele, pelo processo de sorteio, pelo critério de sorteio, se julgar impedido, ministro, o senhor que foi ministro, o senhor que já foi julgador também aqui nessa mesa, não era de se esperar que a um membro da Suprema Corte de Justiça pudesse se julgar suspeito para tal ato? Um dos fundamentos da lei é a presença da ética. Eu acho que, eticamente, quando você se vê ligado por laços familiares, interesses, e, enfim, é notória a proximidade com a pessoa que vai ser apreciada, e mesmo que por sorteio haja caído, é de se arguir a suspeição, o impedimento normal da pessoa para fazer o julgamento, compreendeu? Mas não foi feito isso, porque caberia a ele mesmo fazer. Caberia a ele. Ele deveria. Ato de ofício. Unilateral. Ele é que devia ter se julgado suspeito. Em alguns dos casos, não em todos, em alguns deles. Mas ele não o fez. Não fez. E também isso, em muitos casos outros, acontece e o poder silencia diante disso. Sim, não é só um caso específico. Esse é porque é o que está nesse instante. Não, eu sei, eu digo, mas eu digo, o poder que deveria adotar providências internas nesse sentido também se acomoda, não em nome de um colegiado, em nome da preservação do próprio poder, e não se pronunciando da margem para que surja um comentário. Arnaldo, deixa eu fazer um registro histórico aqui, na realidade, a nossa Constituição, eu fiz a confusão aqui, ela sempre prevê o Instituto do Habeas Corpus desde a sua primeira programação, fundamentada no Bill of Rights da Constituição Americana. E aí, com qualquer ato legal ou não só de liberdade, de prisão, ou só de restrição de liberdade. Aí, depois consolidou, de 1974, habeas corpus para restrição de liberdade. Mas o ato constitucional de 1969 suspendeu, número 1, suspendeu a garantia de habeas corpus no caso de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social, economia popular. Quer dizer, o ato institucional número 1 de 69 suspendeu a concessão do habeas corpus quando o réu tivesse praticado para o juízo do estado de exceção, violência, ilegalidade ou crime contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e a economia. Aí que vem o ministro Vitor Nunes Leal, que concede um habeas corpus, aplicando a Constituição, afastando esse texto do ato institucional, e ele ter o seu mandato cassado pela ditadura no Supremo Tribunal Federal por conta desse ato. Estou fazendo um paralelo histórico, porque a sociedade brasileira se repete nas suas tragédias, se repete no seu formato. Quer dizer, hoje não é o estado de exceção, mas é o estado de exceção do Ministério Público, da Polícia Federal, do juiz de primeira instância, que quer corrigir o povo, quer corrigir a educação, quer corrigir a formação do povo brasileiro, praticando ilegalidades. E isto não pode ser admitido. E eu, assim, estou muito indignado. E você abre as mídias sociais, abre os WhatsApps, como diz o ministro Biratã, memes e mais memes em cima do ministro Gilmar, como se o ministro Gilmar estivesse cometendo um ato contra a Constituição. Pelo contrário, ele está preservando a Constituição brasileira. E é bom atentar para o fato. Qualquer de nós só sabe a importância de um habeas corpus se vê na necessidade de pleiteá-lo. Todo mundo acha ruim. Todo mundo acha ruim a aplicação da lei. Tanto que ele nem se considera um recurso, de tão amplo que ele é. Todo mundo acha ruim a lei, todo mundo condena a lei, né? Bate palmas para o arbítrio, desde que aquele arbítrio não seja em cima de você. Foi em cima de você, todo mundo quer a lei funcionando. Bom, eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu quero sair do campo jurídico para entrarmos no campo da tragédia da nossa educação,
a partir da realidade do nosso Estado. O IBGE publicou na semana que passou uma pesquisa e que demonstra, faz o levantamento do analfabetismo em todo o Brasil. O Brasil tem uma média de 7,4% de analfabetos na faixa de 15 aos 60 anos. O Nordeste tem uma média de 14,8% e o Ceará, especificamente, é o quinto estado com maior índice de analfabetismo no país, tem ainda 15,2%. Mais precisamente, 1.054.000 jovens a partir dos 15 anos analfabetos. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os nossos convidados, Hélio Parente, Ubiratã Aguiar e Dimas Oliveira, discutindo nos dois primeiros blocos essas questões judiciais, jurídicas, a partir da prisão do deputado Paulo Maluf e os habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, e agora eu quero colocar uma outra tragédia para a nossa sociedade. Especificamente, eu quero me centrar no estado do Ceará. O IBGE, ministro, eu vou me dirigir ao senhor e pedir para o senhor inicie essa análise, até porque na Constituição de 1988, o senhor foi o autor da LDB, da Lei de Diretrizes, né, para a Educação, que instituiu hoje os Fundebs e todos os fundos que estão aí e vêm de lá. O IBGE publicou uma pesquisa em que demonstra que o estado do Ceará tem ainda 15,2% da sua população entre 15 e 60 anos, sendo o maior percentual nos mais idosos, analfabetos. Isso é o dobro da média nacional, que ficou em torno de 7,4%, e um pouco mais do Nordeste, que ficou em 14,2%. Eu sou obrigado, por dever de ofício, a trabalhar sempre com a história. Em 1962, se fez o que se convencionou chamar no Ceará União pelo Ceará, em que se elegeu Virgílio Távora. A época política era muito conflagrada, violenta, corria sangue entre PSD e o DN, e se fez essa união. Quando se percebe uma união, se concebe a união imaginando para o bem comum daquela sociedade. O fato é que os mesmos problemas dos anos 60, que eram, por exemplo, falta d'água, mulher carregava água na cabeça, continua existindo hoje e já não é mais por problema apenas climático. O analfabetismo, se na época, na década de 60, era uma tragédia, no século XXI essa tragédia é maior ainda, sem negar os esforços que os governos têm feito ultimamente para a educação. Mas eu queria colocar esse número, qual é a sua percepção e a gênese disso. Uma sociedade minimamente moderna, contemporânea, é dada a essa sociedade ainda gravar índices tão vergonhosos como esse no que refere à educação? Arnaldo, eu posso dizer o seguinte: o Estado brasileiro, a nação brasileira ainda fala em educação sobre os gastos com a educação. A educação, o verbo é outro, é investimento. E para que se tenha ideia dessa tragédia, foi preciso que Calmon tornasse um bandeirante percorrendo esse Brasil para elevar, aliás, para criar percentuais mínimos que a União, Estados e municípios deveriam investir em educação. Eu me incorporei a essa corrente. Foi vitoriosa. 18% a União, 25% Estados e municípios. Mas no dia da promulgação, uma alegria e uma tristeza. Alegria por ter sido vitoriosa a campanha. Tristeza por verificar que o que deveria ser imperativo de consciência,
houve necessidade que fosse imperativo constitucional para se cumprir. Você se refere à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Não, eu digo, me refiro a esse princípio constitucional. A LDB, ela veio traçar as diretrizes e a base da educação nacional. Esses fundamentos que você colocou ao tratar a matéria estão incorporados dentro da lei que fixa as diretrizes e a base da educação nacional. Mas isso não vem sendo cuidado. Há um divórcio entre família e educação. E não se pode falar em gestão da educação nacional sem que a família esteja presente. Porque a formação de um povo se dá de um lado pelo lado familiar, nos princípios morais, esses princípios éticos, de vivência familiar, e do outro lado, você tem que ter uma grade curricular que dê os fundamentos para o desenvolvimento. Não é simplesmente estudar geografia, história, matemática, mas nos dias atuais em que isso pode contribuir para a formação para contribuir para o humanismo, a formação de um povo. E isso daí está ausente. Então, é com tristeza que eu vejo realmente esses dados. E isso sem falar nos analfabetos funcionais, que se for esse percentual vai se elevar de maneira significativa. Esses 15,2% são dos analfabetos formais. Formais. Né? Pois é. Compreendendo aqui. Então, e além do mais, a escola tem que ter uma escola que se avalie não só o aluno, o que não é feito também, e a Constituição manda, mas tem que se avaliar também os profissionais do magistério, que qualidade de ensino está sendo ministrada, o que está sendo feito, está sendo direcionado em que termos a educação brasileira. E veja, o Estado do Ceará tem sido, quer dizer, premiado, reconhecido internacionalmente pelos índices que tem obtido na evolução do ensino. Você imagina, e ainda tem um índice desse tamanho. Inclusive, vários municípios do Ceará têm se destacado. Por exemplo, eu vi agora Sobral sendo ressaltado pelo avanço que teve nesse campo educacional. Isso é para demonstrar o fosso, quer dizer, existente, né? Como nós somos um povo de desenvolvimento tardio para ser elegante com o nosso porque ainda assinante. Nós não conseguimos acabar com aquela ideia. O concreto supera a visão do humanismo, a formação de um povo. Ô, Dimas, eu quero colocar na seguinte perspectiva. Fala-se muito em pobreza, e também a semana passada se mostrou os índices de pobreza e de extrema pobreza ainda muito alto no Brasil inteiro, particularmente no Nordeste. Pobreza, quando se fala, a primeiro raciocínio é a ausência de renda. Efetivamente, no conceito contemporâneo, a pobreza ela é multidimensional. Ela não é só a ausência de renda do cidadão. E eu, particularmente, como jornalista, como professor, acho que a nossa maior pobreza é a pobreza do saber. Porque nós não temos, os índices estão aí para comprovar. Eu queria colocar nessa perspectiva. Uma sociedade que no século XVII, ou no século XXI, no seu 17º ano encerrando, ainda ostenta índices tão altos como esse analfabetismo, qual a perspectiva? Eu acho muito difícil para uma sociedade, como o professor Biratã Aguiar colocou, vencer uma quantidade muito grande de obstáculos, uma sociedade de capitalismo tardio, sem tecnologia de ponta, que vive em cima de commodities, né? Se nós olhamos para... Você fala o Brasil, né? O Brasil, né? Se a gente olha para o lado, os carros são alemães, americanos, japoneses, coreanos, as lâmpadas que nos iluminam são suecas, são holandesas, né? O nosso leite, a tecnologia, né, nacional... Se bem que tem uma contradição aí. Só 4 países do mundo produzem aviões de ponta e o Brasil, com todos esses índices negativos que você começou a colocar, produz avião. A Embraer está aí exportando. Mas tira as tecnologias fundamentais para uma aeronave, que o que nós temos aqui é carcaças. Seja o pneu, tecnologia das máquinas, tecnologia dos computadores de bordo. Isso é que eu acho que muitas vezes se passa a leio. E tudo que você está falando, Arnaldo, que o professor Biratã falou, é um pressuposto para depois o nosso amigo Hélio fechar, porque tudo isso está como pressuposto, como pano de fundo dessas questões anteriores, que o Hélio colocava muito bem em relação a que tipo de sociedade nós estamos construindo, em que o tecido social é esgarçado, de que qualquer tipo de trabalho do ponto de vista do espetáculo
é absorvido de maneira muito clara, como se as pessoas absorvessem um shampoo que é vendido, né? O marketing das coisas passa a ser o marketing da política. E acho que essa situação, existe um elemento muito importante nisso. Os grandes alunos não querem ir para a educação, não querem ser professores. Os grandes alunos, que em outros países europeus estariam prazerosamente indo para a sala de aula, é o primeiro local em que eles querem fugir. Não é? Quer dizer... Não é atrativo. Não é atrativo. Isso, do meu ponto de vista, tem um impacto profundo na formação. Eu fiz Escola Técnica Federal, eu tinha grandes amigos com muita vocação para a sala de aula e que diziam, se eu for para a sala de aula eu terei dificuldade porque o professor não é respeitado. Então você tinha uma dificuldade imensa. Não é? Então acho que... E essa questão mais sistêmica de entender a educação de maneira mais ampla. Como é que um jovem hoje, por exemplo, pode entender o que é o mundo de hoje se não entender o que é nanotecnologia, se não entender qual é a política dos novos materiais, se esse tipo de educação é um mero decoreba, se a educação é feita para a universidade, para decorar as coisas. Então, existe uma quantidade muito grande de coisas que devem ser refletidas, que está para além, efetivamente, dos recursos materiais que são empregados para a educação. Ô Dimas, me permita só uma intervenção rápida. É que educação tem que partir daquela máxima de que o governo somos todos nós. Então, o que nós, o cidadão comum, o grande empresário, o que nós estamos fazendo em termos dessa educação? Então, há que vir também esse apoio maciço da sociedade que não é constituído formal o Estado. Como você falou inicialmente, que não se pode esperar isso simplesmente com uma ação estatal. Se a família se não interfere neste sentido, agora como é que você vai querer que a família interceda se parte do Estado reclama mais recursos e parte do Estado considera que a melhor forma de tratar os pobres é punindo? Quando o Hélio falou das mulheres que são presas e que não podem ficar em casa para tomar conta dos filhos. Esses filhos que amanhã vão formar essa sociedade, vão votar, não é isso? Vão ser cidadãos decentes ou irão enveredar pelo crime. Colocando o doutor Hélio nessa Pelo discussão. dado do Ministério da Justiça, 2.000 crianças vivem em presídios brasileiros. 2.000 crianças. 2.000 crianças. Dessas, 342 crianças com até 6 meses de idade vivem em presídios Na brasileiros. fase de amamentação que as mães presidiárias têm o direito Dado de do ficar Ministério com da os Justiça filhos de para... 2014. Mas o Brasil é uma tragédia em si mesmo. É por isso que a corrupção é presente nesse país. Porque o povo brasileiro quer ganhar tanto dinheiro, quer ficar rico, precisa ter um salário assim de 50 mil reais para fugir do Estado brasileiro, para não precisar da escola pública brasileira, para não precisar do hospital público brasileiro, para não precisar dos transportes brasileiros, do transporte público. Isso está na nossa essência. O brasileiro trabalha para se enriquecer, para ficar rico, por isso que o professor não vai para a sala de aula, os mais qualificados, porque precisa ganhar muito dinheiro para poder fugir do Estado brasileiro, que não dá segurança, que não dá educação, que não dá hospital, que não dá transporte público adequado. É uma tragédia em si mesmo. Tudo você tem que pagar. Né? E agora... Você tem que buscar na iniciativa privada. E agora, uma parte do Judiciário, uma parte do Ministério Público, eu respeito o Ministério Público, eu tenho uma afeição ao Ministério Público, minha família tem uma história no Ministério Público, né? É uma instituição muito remota, com a capacidade que tem, mas não dá para entregar a democracia para eles. Não dá para entregar a democracia para os juízes de primeira instância. Nós não podemos fazer isso. Esse movimento nesse país de dizer que todo político não presta, que todo mundo é corrupto, que todo mundo tem que ser preso e condenado na cadeia. Essas prisões preventivas, o ministro Mar deu uma decisão belíssima na questão da proibição da condução coercitiva. Imaginar você estar em casa, você não sabe nem se está respondendo um inquérito, de repente, 6 horas da manhã, você é acordado e é conduzido à força para prestar um depoimento, quando isso não está previsto na Constituição. Agora então, foi vetado. Tudo isso... Foi vetado. Agora ninguém poderá mais ser conduzido coercitivamente sem comunicação prévia. Aí, se você se recusar a comparecer, aí sim, aí será conduzido coercitivamente, que é uma coisa... Perdemos um grande reitor. Liminar, né? Perdemos muito, estamos próximos de perder outro agora também, né? Quer dizer, então você, que é educação, o reitor... O maior exemplo é o reitor, que até agora não foi provado nada e acabou suicidando, e o André Esteves do Banco PTG, que foi preso preventivamente,
teve a cabeça raspada, passou 60 dias preso, teve o habeas corpus do ministro Gilmar, solto. Perdeu 1 bilhão. E o Ministério Público agora pediu o arquivamento do processo, porque não tinha Deixa eu trazer a discussão para a educação, de novo, que eu quero, porque isso a mim incomoda bastante, porque há uma inversão nesse instante. A Lei de Diretrizes de Base da Educação, ministro Biratã, quando foi criada e depois regulamentada, estabeleceu a municipalização. O município ficou com o ensino fundamental e básico, né? Portanto, a criança, desde o primeiro ano de vida até mais ou menos 14 anos, é o que está estabelecido, é responsabilidade desse município. Pasmem, município que tem menos recursos, tem menos professores capacitados, tem menos estrutura escolar, tem menos tudo, é quem fica com a maior responsabilidade. O Estado só pega o nível médio, ou seja, só 3 anos dessa educação, que tem melhores professores, mais bem formados, tem a melhor rede física e tem mais recursos, proporcionalmente. Então, me parece que há um erro, a gênese está nessa forma de organização da repartição das responsabilidades para essa área da educação. O Estado do Ceará, apesar dos esforços, mas está essa tragédia. Arnaldo, nós partimos de um Estado concentrador de rendas, por entender que concentrando a renda, concentra o poder. A lei do Fundef, e hoje Fundeb, ela fez a distribuição da aplicação desse recurso a partir de um critério, compreendeu? O valor do aluno a escola. E, à época, o Ceará praticava uma média de 70, o Piauí 40 e pouco, enquanto São Paulo, já à época, se aproximava de R$400 por aluno. Então, estabelecemos na lei uma média de 300. O município, com seus 25%, tinha que aplicar, o Estado também teria que aplicar. E quando não chegasse a média, a União complementaria. Ainda hoje, a União deve somas vultosa a Estado do município. Começou a pagar um caso ou outro mais recentemente, e o Estado do Ceará também tem a receber. A época que eu ainda estava no Tribunal de Contas da União, era 1 bilhão e 300 milhões, eu disse isso ao governador Cid, que até lembrando para que acionasse, foi inclusive o governador Cid Gomes, através da Procuradoria-Geral, acionou. A União não cumprindo com a sua obrigação de repassar os recursos para municípios e estados. E os municípios ficam a padecer dos meios para implementar esse nível de educação. Doutor Hélio, onde é que está, para você, a gênese? Porque se nós pegarmos de 1986 para cá, nós não podemos negar os esforços que os governos, do nosso país. Que os governos têm feito no estado do Ceará na área da educação especificamente. Eu quero centrar nisso aqui mais no Ceará. E mesmo assim, agora nós temos esses números que são realmente gritantes, né? Qual é a gênese dessa questão? Eu acho que é um pouco de tudo. É um pouco da família que se ausenta do acompanhamento escolar do filho, é um pouco dos movimentos de esquerda brasileira que se preocupa com a identidade de gênero, mas não se preocupa com o currículo escolar, não se preocupa com o resultado educacional, né? Com a escola com dado educacional, o ensino, uma qualificação de ensino, uma diretriz de base de ensino, em que você entra no colégio com 4 anos de idade e faz até o ensino fundamental, o ensino completo, o ensino científico, para prestar um vestibular. Você passa 17 anos estudando, tão somente para passar numa prova do Enem. Você não estuda 17 anos para se formar como homem, como ser humano, com os aspectos sociológicos disso, caráter, formação pessoal e tudo. Você simplesmente vai para que você, um dia, em setembro, você aplique uma prova do Enem para ser avaliado. Então, assim, tudo isso é que demonstra, ocorre para que tenha esses índices alarmantes. Bom, nós chegamos ao final, pois não... Arnaldo, antes do final, deixa uma pergunta para, quem sabe, um programa seu ou uma avaliação. Por que, num país que enfrenta tantas dificuldades dessa natureza de formação do seu povo, a cultura é a última colocada nos orçamentos da República? Agora, Arnaldo, o mais importante é saber para onde é que esses movimentos da mídia brasileira estão querendo levar esse país. Aonde é
que toda essa mídia brasileira está querendo levar esse país a um impasse no ano que vem, da eleição, que não há solução se não for pela política, não há solução se não for pela democracia. Existe, bem rápido, para quem quiser acessar, um grande divulgador da ciência norte-americana, depois de Carl Sagan, é Michel Kaku. É um grande físico americano. E num recente debate nos Estados Unidos, ele dizendo que é muito importante a educação. E o outro debatedor disse que, na realidade, o problema é a quantidade muito grande de estrangeiros que estavam lá tirando emprego de americanos. E ele disse que a educação é tão importante que um estrangeiro com cultura, os cérebros que chegam nos Estados Unidos não tiram emprego, criam indústrias. Porque a educação bem aplicada, ela cria setores inteiros. A importância da educação para um mundo em desenvolvimento como o nosso. Da mesma forma que eu insisto, como alguém que estuda, preocupado com a questão da pobreza, e essa pobreza do saber, quando eu falo de pobreza na perspectiva multidimensional, eu não estou falando de filantropia, eu estou falando de economia. Eliminar a pobreza é potencializar a economia. Enquanto se pensar que é filantropia, aí essa inversão conceitual reside nisso. Bom, mas no final do programa, eu estou aqui com o CD Estação da Palavra. Esse é o 8º CD de autoria do ministro Biratã Aguiar. Poucos sabem que, cumulando uma longeva vida política, administrativa, de ministro de Estado, é também um poeta, um escritor, e aqui ele está exatamente nesse instante, mostrando mais um dos seus CDs que, como diria os reclames no meu tempo, que iniciei no rádio, já se encontram nas melhores casas do ramo. Falta o mal dizer, eu venho de longe. Mas eu venho, olha os cabelos. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo aos nossos debatedores, professores Hélio Parente, ministro Biratã Aguiar e Dimas Oliveira, agradecendo especialmente a você, assinante, com o convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá.